Glória a Deus. Quem não abraçou, abraçaremos daqui a pouco. Queridos, muito bom ter você aqui conosco. Recebemos muito de Deus até aqui e vamos continuar recebendo, porque nós entendemos que Deus continua falando ao seu povo. Irmãos, Deus não encolheu as mãos, Deus não tapou os ouvidos, Deus não fechou a sua boca. Pelo contrário, Deus continua na mesma posição, a fim de abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus negócios. Tudo que é teu, Deus deseja abençoar. E que você desprenda de tudo que é externo nessa noite, desprenda da segunda-feira, desprenda dessa semana que se inicia, se concentre em absorver o que Deus já tem derramado até aqui e ainda que vai derramar na sua vida. Tenho certeza que você vai sair daqui mais completo, mais cheio da presença dEle, para vencer o dia de amanhã. A Bíblia nos ensina em Mateus que a gente deve vencer cada dia o seu mal, não sofrer com o dia de amanhã, mas entender que Deus está no controle de tudo. Então você vai sair daqui fortalecido na presença dEle. Amém? Vamos de Bíblia? Abre então no livro do profeta Isaías. O capítulo é o 53. É um dos textos mais maravilhosos de toda a Escritura. É um texto que eu gosto de ler, ele sempre me chama a atenção e fala do nosso Jesus, aqui fala do nosso Senhor, aquele que salva nossas vidas, aquele que morreu por você e por mim. Isaías 53, verso 2. Todos encontraram? Digo amém. Se não encontrou, diga GC. Amém? GC é lugar de aprendizado. E estamos multiplicando. Era um ano passado, esse ano já somos 2. E esse ano vai ser muitos e muitos, para a glória do nome do Senhor. E Deus conta contigo, viu, irmão? É com você mesmo que está me vendo, para multiplicar a palavra dele nessa cidade. Vazante vai ser alcançado por Jesus, eu creio nisso. Isaías 53, verso 2, está escrito: porque foi subindo como renovo, algumas traduções como rebento perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondessem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Feche seus olhos por um momento, pense nas coisas do Senhor, tente imaginar as coisas dos céus agora, tudo que Deus já proveu na sua vida, todos os cuidados que Ele tem contigo. Senhor, em nome de Jesus eu oro a Ti, porque eu creio que Tu és um Deus poderoso. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos, Deus. E nos colocamos diante do Senhor. Está lançada a Sua palavra. Que os nossos corações sejam terra fértil para receber, Deus. E que ela venha dar fruto. E que saiamos deste lugar melhores do que entramos. Eu rejeito todo espírito de dispersão. Todo ladrão da boa palavra cai por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é necessário neste lugar. O Senhor é quem testifica os ensinos de Cristo. O Senhor é nosso amigo. O Senhor é nosso Consolador. Esteja conosco nessa noite. Se necessário for, Senhor Deus, coloque anjos da parte do Senhor neste lugar para batalhar a nosso favor, em nome de Jesus. Está lançada a palavra do Senhor para a honra e glória do Teu nome. Amém. Crê nisso? Isaías 53, o profeta Isaías escreveu esses 2 versículos, o qual lemos juntos. A Bíblia diz que foi subindo como um rebento, como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Esse texto, todo esse capítulo de Isaías 53, ele vai estar falando a respeito de Jesus. O Jesus homem que passou nessa terra. O Jesus que por cerca de 30 anos praticamente teve uma vida de anonimato. Ele não se mostrou, não temos muito a respeito de Jesus antes do seu ministério. Vemos alguma passagem, ele com 12 anos, fala acerca do seu nascimento, mas antes dos 30 anos não se ouve muito acerca de Jesus.
Mas entenda, Jesus era um judeu como homem comum. Jesus era um judeu comum, um homem comum. Está escrito que ele veio como forma de homem, não se usurpou, se destituiu da sua glória, veio cá e sofreu dores, todas que nós passamos. Mas o que é que chamava atenção naquele homem que as pessoas o seguiam? O que tinha em Jesus que as pessoas deixavam tudo e o seguiam? O que chamava atenção em Jesus? O texto aqui está dizendo que ele não tinha formosura, Jesus não era bonito. Sabe aquele quadro que a gente chega na casa da avó e está lá aquele quadro bonito, aquele galegão bonitão lá de olhos azuis, aquele nariz perfeito? Não, irmãos, não tem nada a ver com o nosso Jesus. Aquilo é um Jesus, entre aspas, europeu que criaram, nada, mas nada a ver com o nosso Jesus. O texto está dizendo que Jesus era um homem sofrido. Imagina uma pessoa que morava naquele tempo lá no deserto, em Israel, irmãos, o sol escaldante sobre a cabeça, ele andando, anunciando as boas novas do Pai, com sandálias no pé, poeira. Imagina, ele era um homem de dores. O texto diz, não tinha aparência nem formosura. Pela aparência, Jesus não chamava a atenção de ninguém, mas algo tinha nele que era da parte de Deus. Essa chamava a atenção. E hoje, quando eu fui preparar essa ministração, eu fiz uma pergunta para Simone, para minha esposa, e a Lavínia estava no quarto. Falei, eu vou fazer uma pergunta para vocês: quais seriam os 3 principais medos da humanidade hoje? A Lavínia já logo falou: morrer. É o medo. Muitas pessoas têm medo de morrer. Aí ela citou, a Simone citou outra doença. Não é verdade? Doenças nos assombram a humanidade, principalmente no século qual estamos, que as doenças têm dizimado pessoas, acabado com famílias. Recentemente passamos por uma pandemia. E uma outra que eu pus também: pessoas têm medo da pós a morte, a perdição eterna. Eu consegui, no meu entendimento, citar essas 3 como principais. Há vários tipos de medo e cada um aqui deve ter o seu. Mas não se preocupe, Deus não te deu um espírito de medo, porque Ele é Senhor da sua vida e Senhor da sua casa. Tenha coragem e vai vencer. Irmãos, então, se Jesus não tinha formosura, nada nele chamava atenção, mas o que ele falava, o seu estilo de vida, o que ele verbalizava, o que ele ministrava é que chamava a atenção das pessoas. E se o mundo tem medo da morte, em Jesus a vida. E eu vou te contar um segredo hoje: a morte nunca encarou Jesus. Jesus nunca teve medo da morte. Vou contar uma história para vocês. Como eu disse, eu sou um bom contador de histórias. Jesus ressuscitou 3 pessoas no seu ministério: a filha de Jairo, lembra? Lázaro, seu amigo. E teve uma que Jesus, com seus discípulos, ele estava indo para uma cidade chamada Naim. E com Jesus estavam os seus discípulos, e o texto diz, uma grande multidão estava com ele. Você vai encontrar isso em Lucas 7, a partir do verso 11. Uma grande multidão estava com Jesus. E Jesus, chegando à porta dessa cidade com a sua comitiva, a comitiva da vida, Jesus é vida, eles se depararam com uma outra comitiva, uma comitiva de morte. Havia uma viúva que havia perdido o filho, e o texto diz que ela, saindo da cidade, uma grande multidão também seguia ela. Então imagine comigo, Jesus subindo aqui a Tancredo Neves, a comitiva da alegria, e ali, por coincidência, tem ali um velório, a comitiva da tristeza, da morte, está vindo na Odilon Luiz. E eles então se encontram bem ali no entroncamento das avenidas, e por um momento há um silêncio. De um lado a vida, de outro a morte. Em Levítico capítulo 21, era proibido a um judeu tocar em um morto. Mas como eu te disse, Jesus nunca teve medo da morte.
De um lado só choro, pranto, tristeza, de outro grande alegria. Jesus é vida. Jesus, então, como eu te disse, ele nunca deixou a morte fazer graça com ele. Vai até aquele garoto, e o texto diz, ele toca o esquife. Sabe o que é esquife? Caixão. Jesus então quebra paradigmas dali, daquele povo, daquela sociedade ali local, daquele tempo. Ele sai do que era comum, sai do que era normal, faz algo extraordinário, mete a mão naquele jovem e o ressuscita. E aonde era uma comitiva de tristeza e de pranto, agora é uma comitiva de alegria também. Então, se o seu medo é o medo de morte, nós vamos chegar em renúncia. Não cheguei lá ainda. Se a sua vida, se você ou alguém seu tem medo de morte, diz para ele, Jesus tem vida para você. Um dia me deparei com uma pergunta: por que Jesus morreu primeiro do que os ladrões da cruz? Alguém já te perguntou isso? Lembra que Jesus foi crucificado? De um lado havia um ladrão, de outro ladrão. Um se arrependeu ali, outro não quis saber de Jesus. Mas eu pergunto, por que Jesus morreu primeiro do que aqueles dois ladrões? A morte não faz graça com Jesus. Jesus atropela a morte, ele é vida. Porque se um dos ladrões morre perto dele, Jesus tinha que ressuscitar ele. Essa é a resposta. Por isso ele entregou o Espírito do Pai primeiro do que eles. Então, irmãos, é a morte? Não é mais, é vida. Segunda coisa que faz medo na humanidade é a doença. Temos visto isso, quantas pessoas que padecem por doenças. E hoje tem um mal que agrava a sociedade, que é as doenças emocionais. Tem essas também, já não basta as físicas, aquela que agridem o nosso corpo, tem essas também emocionais, que também agridem de uma forma ou de outra. E eu me lembro da situação, Jesus a caminho da casa de Jairo, esse que eu disse, que também ele ressuscitou a filha dele. E ele pelo caminho, grande multidão seguia, porque bonito ele não era, beleza ele não tinha, mas palavra de vida e cura ele tinha. E isso cativava multidões e chamava atenção, e as pessoas queriam estar perto de Jesus. E ele está indo a caminho da casa de Jairo, e grande multidão o apertava, até que em determinado momento ele parou, olhou em volta, alguém me tocou. Aí Pedro, apóstolo Pedro, Senhor, como é que você fala que alguém te apertou? Está um alvoroço danado aqui, todo mundo empurrando você de lá para cá, ninguém consegue nem respirar, você fala que alguém me tocou? Estou parafraseando, não é assim no texto. Mas Pedro fala, como alguém te tocou, mestre? Ele fala, alguém me tocou, de mim saiu poder. Era uma mulher, 12 anos ela sofria com hemorragia de sangue. Ela havia gastado tudo que tinha, não havia médico em Israel que pudesse cuidar da situação dela. E ela toca de forma diferente em Jesus. Ela toca com fé. E a fé daquela mulher salvou ela. A hemorragia dela foi estancada instantaneamente. Então, se é a doença que te assombra, que te traz medo, Jesus tem cura para você. Jesus tem cura para sua casa. Não há doença, não há peste que tenha sobre essa terra de que Jesus não possa curar. Jesus fez grandes coisas, curou cegos, coxos, aleijados, ressuscitou. Jesus pode mudar a sua história, a história dos seus. Amém? E como eu te disse que eu ia em renúncia, o que levava essas pessoas então a seguir Jesus? E a gente vai ver a história de alguns aqui que deixaram tudo para seguir Jesus. E note o quanto que é maravilhoso estar na dependência de Deus. Quando você ora e fala, Deus, eu não quero falar de mim, mas seja o Senhor falando de mim, falando de você, através de mim. Eu não combinei nada com a Sabrina, nada. Vi a Sabrina hoje que a gente teve na casa do irmão, no aniversário. Não conversei nada a respeito de culto com ela. E ela trouxe o texto de Marcos 5. Eu quero levar vocês lá novamente. Abre suas Bíblias lá em Marcos 5. Ela trouxe
O ensinamento aqui sobre Contribua a respeito da pesca milagrosa, a qual Jesus deu ordem a Pedro e os seus que estavam ali junto com ele, para que lançasse de novo as redes, e eles fizeram uma grandiosa pesca. Nós não vamos ler de novo porque acabamos de ler, mas algo me chamou a atenção nesse texto, que está no verso 11: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, renúncia é você renunciar à sua capacidade, renunciar a você, renunciar à sua carne, renunciar às suas vontades, seus desejos, seus sonhos, por amor a Jesus. Atenção, Pedro não tinha pescado nada durante a noite, mas pela palavra de Jesus ele voltou e lançou as redes, fez uma pesca maravilhosa, tanto que não coube só no barco dele, teve que chamar ajuda. E lá estavam junto com ele Tiago, João e Pedro, era irmão de André, provavelmente estava aqui também. Encheram 2 barcos. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? É que Pedro deixou os barcos cheios para seguir Jesus. Irmãos, deixar barco vazio para seguir Jesus é fácil. Quero ver você deixar os barcos cheios para seguir Jesus. Quero ver eu deixar os barcos cheios para seguir Jesus. Abra comigo em Marcos 10, 17. Olha o que diz esse texto. A primeira renúncia que nós vamos aprender aqui é deixando tudo, renunciando coisas. Pedro renunciou um barco cheio de peixe. Aquilo ali poderia organizar a sua vida financeira, irmãos. Eles viviam de pesca. Aquilo ali traria estabilidade a Pedro, talvez até riqueza. E Pedro deixou tudo, e não só ele, os que estavam com ele, e foram seguir Jesus, aquele que não tinha aparência nem formosura, mas tinha palavra de vida eterna, tinha palavra de cura, tinha poder sobre a morte, tinha vida eterna para eles. E Pedro deixou. Olha o que diz Marcos 10, 17, é sobre o jovem rico. Quem lembra dessa história? E pôs-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariando com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pedro estava com um barco cheio e renunciou o barco cheio. Renunciar a barco vazio, abandonar barco vazio para seguir Jesus é fácil, mas e ele cheio? Olha esse jovem. Jesus falou: te amei por isso, você segue à risca a lei do Senhor, mas te falta uma coisa: vende tudo que você tem, abençoa a vida dos pobres, das viúvas, seja lá quem estiver precisando, e segue-me. Irmãos, aquele jovem entristeceu com essa orientação de Jesus. Sabe o que é isso? Pessoas que são apegadas a coisas, pessoas que não conseguem renunciar coisas por causa de Jesus. Às vezes tem pessoas que vê a sua família em dificuldade, mas não renuncia coisas para abençoar a sua casa. Nem vamos falar de servir aos céus aqui, servir a Jesus. Às vezes nós, apegado a coisas, irmãos, deixa eu te falar, aquela expressão que há aí de fora, ela é muito verdade. Nós chegamos nu nessa terra e sem nada vamos voltar. Tudo que você tem, tudo que você possui,
render glória a Deus, é da parte dele. Nós somos mordomos das coisas dele. E você pegado a coisas? Eu pegado a coisas? Olha, esse jovem retirou-se, ficou triste. Só faltava aquilo para ele. E ele não quis. Ele não renunciou coisas deste mundo, materiais. E talvez eu e você ainda estamos presos em coisas. Mas é nessa noite que nós vamos renunciar isso. Às vezes Deus tem algo para derramar, porque Ele diz, só te falta uma coisa, você vai vender e terás um tesouro no céu. Há uma promessa ainda. E mesmo tendo a promessa, o jovem recusou, se entristeceu. E Jesus continua, se você continuar lendo aqui, Jesus vai falando assim, ele olha para os discípulos e fala, olha, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Talvez Jesus usou uma hipérbole, e há vários entendimentos acerca dessa expressão de Jesus. Alguns dizem que o camelo ao qual ele se referia, a agulha, né, era uma porta estreita que havia lá em Israel. Era difícil, porque o camelo é um animal alto, ele só passaria se fosse de joelho. Alguns têm o entendimento que de fato camelo é agulha é agulha. Como que um camelo passa por um buraco de agulha? Então, coisas dificílimas. Porque com o rico é difícil de entrar nos céus, porque ele está pegado a coisas. Que isso? Meu dinheiro não me conduz aos céus. O meu carro não me conduz aos céus. As minhas boas obras também não me conduzem aos céus. Eu pregar aqui na frente não me conduz aos céus. O que me salva é Cristo Jesus. Eu abrir mão, renunciar coisas, como Pedro, barco cheio, e seguir a Jesus. Mas, pregador, mas o que é seguir Jesus? Jesus não está aqui, como é que eu vou abrir mão e seguir Ele? Você está fazendo algo, você está seguindo Jesus agora. Você está aqui reunido com outras pessoas, sendo igreja, para aprender acerca das coisas dele. Isso é seguir Jesus. Quando você abençoa a vida de algum necessitado, isso é seguir Jesus. Quando você anuncia as boas novas a um perdido, isso é seguir a Jesus. Quando você ama o próximo, quando você não se vende, não se barganha a respeito do Evangelho, isso é seguir a Jesus. Nós não o temos fisicamente para andar com Ele, mas nós temos Ele aqui espiritualmente ao nosso lado. Então que nessa noite nós aprendamos que é necessário renunciar coisas. E Pedro, irmãos, foi um exemplo de homem para nós. Muito embora, muito estourado, um homem cheio de suas próprias convicções, um cara que era do supetão, do nada, um cara explosivo, do nada tira uma espada e corta a orelha de um soldado, aquele que negou Jesus 3 vezes, mas ele teve experiências extraordinárias com Jesus. Ele foi o primeiro a declarar Jesus como sendo Filho de Deus. Ele foi o primeiro pregador de púlpito em Atos 2, em Pentecostes. Quais 3.000 pessoas se renderam a Jesus? Então vale a pena largar o barco cheio de peixes por Jesus. Vale a pena você e eu despregar desse mundo material para seguir Jesus. Isso é renúncia e sagrado o coração do Senhor. Amém? Todos entenderam essa parte? E eu cito outro homem agora. A segunda coisa que nós temos que renunciar: a religiosidade. Agora vamos em João 3. É bom, né? Folhear a Bíblia. Às vezes a gente passa a semana inteira com a Bíblia em cima do rack, no mesmo lugar. A gente vai chegar na igreja, vamos folhear a Bíblia. João 3, 1. Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? É o que Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Irmãos, tem mais aqui, depois você pode continuar lendo. Aí logo à frente temos aquele famosíssimo versículo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, papapá. Nicodemos, irmãos, fazia parte dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso extremamente estudioso acerca das coisas do Senhor. Os caras sabiam tudo das leis de Deus e das tradições judaicas. Eram expert em tudo. Aquele grupo de fariseus era fenomenal no sentido de conhecimento das leis e das tradições judaicas. E certo dia ele vai ter com Jesus à noite. Provavelmente queria, se ocultar de alguma situação para não ficar mal visto perante o seu grupo, alguma coisa do tipo. E Jesus ensina para ele: olha, Nicodemos, é necessário você abandonar a religiosidade. Não adianta nada você saber isso tudo que você sabe. É necessário nascer de novo. E ele fica intrigado com aquilo: mas pode eu voltar ao ventre da minha mãe? Não é isso. É aquele que nascer de novo, é aquele da água e do Espírito. Por isso que nós temos a ordenança da parte de Jesus, que nós devemos confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida e descer às águas. Amém? Porque lá nós morre o velho homem e nasce uma nova criatura. Irmãos, todo esse capítulo 3 de João, Jesus não está falando para uma multidão. Talvez, não sabemos aqui se tinha discípulos junto, mas todo esse texto aqui está falando exclusivamente para Nicodemos. Então esse 3,16 tão revelador, ele falou para Nicodemos. E acredite, Nicodemos abriu mão, renunciou à sua religiosidade. Nicodemos converteu a Jesus. Sabe onde está escrito isso? Lá em João 19, 38 a 42. Quando Jesus já morto, que José de Arimateia foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus, e José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, pediu o corpo de Pilatos. E no versículo 39 fala: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha, os dois tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram lençóis com aromas, como é o de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. E no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim lá próximo. E neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. E ali eles colocaram o nosso Mestre Jesus. Então Nicodemos, ele abandonou, ele renunciou à religiosidade. Mas o que é religiosidade? Religiosidade, irmãos, é aquele que acha que sabe de tudo. São os santarrões. Sabe de que Jesus chamou esses fariseus e tinha outros grupos, como os saduceus? Raça de víboras. Eles conheciam tudo que tinha aqui, mas não tinham uma vida plena diante de Deus. E às vezes nós também somos assim, usamos de vãs repetições, orações repetidas. Tem pessoas que infelizmente, por falta de ignorância, falta de entendimento bíblico, anda quilômetros de distância achando que está pagando promessa para alguma coisa. São religiosos. Esses dias eu fui fazer uma entrega na casa e tinha um senhor. Não era entrega, eu fui trabalhar nas minhas férias, fazer um bico aí, e tinha um senhor que, enquanto a gente trabalhava lá, fazendo decoração de forro, esse senhor estava com um negócio na mão lá, acho que é terço, e ele passa a bola, e nós ficamos lá o dia inteirinho, ele passando aqui as bolas o dia inteirinho. E eu, curioso, falei: o que você tanto faz? Eu sei o que ele faz, mas eu fiz a pergunta para instigá-lo mesmo. Ele falou: não, eu rezo o dia inteiro.
Religião, irmãos, religiosidade. Isso é religiosidade. E tem muitos cristãos dentro de igrejas evangélicas, religiosidade. Sabe, nós temos que ultrapassar essa linha tênue da religiosidade, essa barreira que nos divide, e viver coisas extraordinárias em Jesus. Todos os dias é um renovo, todos os dias coisas novas nós temos na presença dEle. Quebrar esses paradigmas de crentes domingueiros, de crentes quinteiros, só dia de quinta, ou só no GC que eu vou, ou só vou quando o pastor faz evento grande, não, eu só vou quando ele chamar um pregador de fora, não, eu só vou quando o Rafael pregar, eu só vou quando a Sabrina pregar. Não, irmãos, isso é religiosidade. Eu sigo Jesus independente de quem está aqui dentro. Não é vocês que me trazem aqui, é o amor a Jesus. Esse deve ser o nosso sentimento, ultrapassar essa linha da religiosidade. Religião essa que, mal interpretada, tem dizimado vidas em guerras. Nós vemos isso no Oriente Médio. Os soberbas de homens que conhecem tudo da letra, mas não conhecem o nosso Cristo, que Ele é amor, Ele é vida, Ele é paz, Ele é humildade, Ele é comum, Ele é Deus que transforma a nossa vida. Mas Nicodemos percebeu isso. Tiago 1,27 está escrito que a verdadeira religião, pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar da contaminação do mundo. Então, se alguém te perguntar o que é religião, fala com ele, está escrito lá em Tiago 1,27, essa é a verdadeira religião. É cuidar de quem precisa, órfãos, viúvas, alguém que tem uma necessidade, você abençoar. Se você tem poder aquisitivo para isso, honra. Você pode abençoar a vida de alguém pagando uma conta de luz, levando alimento, um conselho, uma carona, algo do tipo. E principalmente, não deixando se contaminar com as coisas do mundo. Essa é a verdadeira religião. E como que eu não deixo me contaminar pelas coisas do mundo? Tendo Jesus, nascendo de novo. Nós voltamos em Nicodemos. E Nicodemos entendeu. Nós, Jesus, é verdade. Acabou, fariseus, quer saber de vocês não, eu quero Jesus. Amém? Que você aprenda essa renúncia também. E uma outra renúncia que nós vamos aprender nessa noite. Essa não foi nos dias de Jesus, foi antes da vinda dele nessa terra. Que nós devemos renunciar, nós aprendemos, renunciar às coisas, renunciar à religiosidade. E por último, renunciar à carnalidade. Abra sua Bíblia em Gênesis 39. Te disse que nós ia abrir muita Bíblia. Isso é bom para nós ficar fera de Bíblia. Gênesis 39. Sabe, irmãos, religiosidade, o negócio deixa as pessoas tão cegas, que há um tempo atrás eu estava no meu trabalho, e lá eu sou o único que tem Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, confessado. E na sua grande maioria lá são pessoas de outros segmentos, de outras religiões. E levantou-se uma discussão lá, de que não, que Jesus, que é isso. Aí eu apertei o rapaz e ele não deu conta, irmãos. Falei, não é? Então tá, você segue muito, você é um cara religioso, então me cita os 5 primeiros livros da Bíblia. Não deu conta não, irmãos. 20 anos indo na mesma igreja ali em cima, não soube me recitar os 5 primeiros livros da Bíblia. Religiosidade, irmãos. Quer um conselho? Quer um livro para você ler? Está aqui, irmãos. Leia a Bíblia. Mastigue Bíblia, tome café Bíblia, café com Deus Pai, tá na moda agora, né? Do Rostirola, teve lá com o pastor Douglas, vale a pena, é um livro abençoado, mas leia coisas paralelas à Bíblia, se cresça na presença do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz para nós crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você não pode crescer só no conhecimento e deixar a graça. Da mesma maneira que você não pode crescer só na graça e deixar o conhecimento, senão se torna um religioso.
Em outro momento eu quero trazer isso com mais detalhes, mas você tem que levar os dois no mesmo nível, para você não perder, não sair do propósito de Jesus. Amém? Depois nós falamos disso. Gênesis 39, 7. Olha o que diz, é sobre José. Todos conhecemos a história de José. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, o Potifar, pôs os olhos em José. Esse pôr os olhos em José teve interesse em José. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele os ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia, olha isso, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos que estava na casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Deus contempla todas as coisas, irmãos. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Conhecemos a história de José, irmãos. José, filho de Jacó, ele é muito invejado pelos seus irmãos. Certo dia Jacó manda ele levar alguns mantimentos para os irmãos. Os irmãos judiam com ele, jogam ele dentro de um buraco. José é vendido, vai parar nas mãos de um senhor de Faraó, que é Potifar. José se destaca lá porque ele andava com o Senhor, ele era temente às coisas de Deus. Ele de fato renunciava à carnalidade, às coisas da carne, à vontade da carne. Sabe, irmãos, às vezes a vontade nossa agora é estar em outro lugar, mas você está renunciando isso para estar ouvindo aqui coisas de Deus, coisas do Senhor, louvando a Ele, crescendo em graça. E José, olha que situação que José passou. Potifar, o seu senhor, colocou ele como mordomo da casa. Abaixo de Potifar era José. José teve totais situações que ele poderia ceder à carnalidade. O texto diz que em certo momento ele foi lá na casa e não tinha ninguém, só ele e a mulher de Potifar. Podia ou não podia? Podia. Mas José escolheu não pecar contra Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós escondemos da esposa, escondemos do marido, escondemos dos filhos, escondemos do pastor, escondemos do patrão. Mas, irmãos, tem que haver em você e em mim um temor a Deus tão grande, de que é a Ele que você tem que temer, não é homens. E às vezes nós entramos num nível de tanta religiosidade, de se apegar a tantas coisas, a carnalidade, que nós perdemos o temor a Deus. Começamos a fazer coisas, a gente às vezes esconde de pessoas, mas não tem medo de esconder de Deus. E isso é muito sério, irmãos. Isso pode fazer com que nós deixemos de entrar nos céus. E são detalhes, viu? O inimigo é astuto demais, irmãos. 24 horas tentando a gente. Ele é astuto nas pequenas coisas. Então, assim, irmãos, renuncie à vontade da sua carne. Se a carne grita, que o seu grito do seu interior seja mais alto do que o da carne. José, mulher catou ele, irmãos. Poderia. Provavelmente José era bem apanhado, bonitão. E aquela mulher vendo aí, pô, é o chefe daqui de casa, hein? Abaixo dele, acima dele é só Potifar. E ela queria, porque o texto diz que era todos os dias. E o pecado veio, irmãos, todos os dias para nós. Todos os dias, toda hora batendo na nossa porta. Como diz a música do Thales. Mas nós escolhemos Deus. Nós escolhemos Jesus.
Dá para vencer todas? Não. Cair, irmãos, se reconcilie com o Senhor. Volte para os caminhos. Abra mão da carnalidade. Há uma coisa que tenha pegado as pessoas nos dias de hoje, que chama hedonismo. Irmãos, é uma filosofia diabólica. Depois vocês pesquisam sobre. O que é o hedonismo? É pessoas que se dizem sofrer de hedonismo. Olha isso, irmãos, a capacidade do ser humano, que dizem sofrer de hedonismo, ou do diabo, né, também, que eles só se sentem satisfeitos quando eles conseguem satisfazer prazeres da carne como estilo de vida. Vou dar exemplo. O cara amanheceu hoje, de sofrer disso, que é o diabo também maquinando por trás disso, e fala: não, hoje eu estou com vontade de atropelar alguém. Ele vai e atropela, irmãos. Não, hoje eu estou com vontade de mexer com uma mulher casada. Vai e mexe, irmãos. Não, você entendeu? O diabo põe aquilo na cabeça da pessoa e ele só se sente saciado quando ele consegue cumprir esses prazeres da carne como estilo de vida. Olha onde nós chegamos, onde o ser humano chegou, irmãos. Já não há respeito nem temor pelas coisas de Deus. Mas nós somos uma igreja que faz diferença. Nós somos um povo que somos ensinados a palavra de Deus. Essa igreja zela pela palavra de Deus. Aqui tem ensinamento da parte de Deus. Então nós crescemos na graça dele e entendemos que essas coisas não pertencem ao Senhor. Essa eu quero que os irmãos leiam. Está em 2 Timóteo 2. Segunda Timóteo está depois de 1 Timóteo, amém? 2 Timóteo 2, verso 22 e 23, olha o que o texto diz: foge outros sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele, ou seja, repugna as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram em contendas. Olha o conselho aqui para nós, irmãos: abre mão das carnalidades deste mundo, repele elas. Se vier à sua porta, rejeita. Todo dia vai vir. Para José não foi diferente. José preferiu ir preso, porque depois ele saiu correndo, ficou as vestes na mão da mulher lá, e ela manda chamar Potifar. Potifar viu aquela situação toda e manda José para a prisão. Aí eu te digo, te levo agora ao entendimento. Se José aceita ceder à carnalidade, tinha ele se tornado governador do Egito? Que abaixo, aí ele passou até Potifar, irmãos. Depois dele era só Faraó. Entendeu? Será que se Pedro fala: não, Jesus, segue seu caminho, vou ficar com meus 2 barcos de peixe, ele tinha pregado para pessoas e 3.000 se converteriam a Jesus? Sabe, você está um passo do milagre. Nós estamos, eu creio nisso. E às vezes carnalidades, às vezes religiosidade, às vezes apego a coisas nos impedem de receber mais os céus. Mas hoje, o dia que se chama hoje, nós vamos renunciar. Se já está renunciado na sua vida, glória a Deus por isso. Vamos renunciar tudo isso e ter uma vida íntegra e integrada a Jesus Cristo. Amém? Voltamos em Isaías 53. Já estamos quase. E nós vimos então Isaías 53. Olha o que o texto continua dizendo, o verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então que nessa noite
esse Jesus, o qual nós lemos por ele, não tinha formosura, era rejeitado por muitos, mas que muitos renunciaram muitas coisas da sua vida para estar com ele. Você e eu vamos renunciar também, que seja coisas, que seja religiosidade, que seja carnalidade, para andar com Cristo e ser mais do que vencedores. Amém? Vamos orar um pouco, fique de pé. Aprendemos sobre